Olá, eu sou André de Souza Carvalho, um homem de 44 anos, pele branca, cabelos, barba e bigode castanhos médios claros, ficando grisalhos. Tenho olhos verdes, verdes escuros, e estou vestindo também uma camisa polo, na verdade, verde escura. Bom, a proposta seria falar um pouco sobre Vygotsky, a questão da linguagem e da comunicação. No momento também eu estou a cursar uma pós-graduação sobre mídias e educação, na qual a comunicação ela é muito discutida. E a linguagem, embora para Vygotsky ela é muito mais que um meio de comunicação, ela é a base da comunicação. Né? Nós comunicamos de formas diferentes a partir de uma linguagem, seja ela verbal, seja ela escrita, seja ela imagética ou das mais variadas mídias possíveis. Eu achei muito interessante o modo como Vygotsky ele fala sobre a questão de como que a linguagem está vinculada ao pensamento. E muitas vezes, mesmo quando nós não falamos, nós pensamos, e a partir desse pensamento, após uma fase que muitos psicólogos dizem que é a partir do segundo, terceiro ano de vida, né? A questão da fala e do pensamento já estão conectadas e processam de melhor forma, né? Então nós pensamos mais à medida que nós falamos e isso leva também a desenvolvimento de outros pensamentos e pensamentos mais complexos. Além disso, tem a questão da interação, que para o Vygotsky também é importantíssima. Mas como professor de ensino fundamental e também médio, no momento eu estou no ensino fundamental, eu queria refletir aqui um pouquinho com vocês sobre a importância da boa comunicação, né, e como que uma comunicação adequada, diversa, acessível aos educandos, ela é favorável para uma melhor absorção e apreensão do conhecimento. Eu observo que tem muitos professores que, para talvez ressaltar a sua erudição, especialmente os professores mais bem formados, eu venho de uma federal, eu fiz mestrado também, e eu vejo alguns colegas assim, meus pares, né, que também fizeram mestrado e estão no doutorado, eles acabam usando uma linguagem muito acadêmica e muito difícil para um estudante do ensino fundamental. Ele não consegue fazer a transposição didática, que é muito importante, né? E isso acaba por dificultar dele atingir a zona de desenvolvimento proximal, que é algo muito caro ao Vygotsky. Mas eu queria ressaltar a questão da diversidade, já que também o nosso curso ele fala muito da diversidade e também de ampliar, né, o nosso leque, a nossa possibilidade de transmissão do conhecimento. Eu acredito que a diversidade do nosso meio comunicativo ela é muito importante. Por exemplo, na última aula que eu ofereci a uma turma do 7º ano, eu resolvi fazer um esquema desenhado sobre a reforma protestante. E surpreendeu-me como que alguns estudantes considerados problemas, né, especialmente esse que nas minhas aulas mais expositivas ou nas aulas que eu passo conteúdo no quadro, eles não querem copiar, eles não querem prestar atenção. É nesta aula, onde a comunicação ela se deu a partir do desenho, a partir de imagens, eles se destacaram, né? E nós temos comprovações na história que alguns gênios da pintura, da música, eles foram péssimos alunos, foram péssimos estudantes nessa questão da apreensão por uma linguagem apenas oral, né? Então, a linguagem, a comunicação, ela não deve ser apenas oral, embora Vygotsky ele destaque, né, a importância da linguagem oral na transmissão do conhecimento e também na aprimoração do pensamento e do intelecto do educando, né? Mas eu acho muito interessante também levarmos a linguagem para um lado mais sentimental. Eu costumo trabalhar muito com músicas, com obras de arte, né? Eu utilizo algumas obras de arte, algumas fotografias, algumas imagens muito bonitas como fonte histórica, especialmente, por exemplo, o Renascimento, né? Antes de trabalhar a Reforma, trabalhamos o Renascimento. Então isso é bem interessante de pensarmos, né? De não apenas transmitirmos essa linguagem verbal, oral,
que é importante, né? É uma linguagem que é necessária, que nós somos muito caros a ela e ela é mais comum no nosso dia a dia, mas devemos explorar também outros modos de linguagem que, num contexto onde valorizamos mais a diversidade e a inclusão, isso pode ser favorável e pode ser um bônus. Bom, eu gostaria de ler aqui algumas coisas que eu anotei dos textos e vídeos que eu li sobre o Vygotsky. Vou pedir licença aqui para colocar o óculos e ler, né? Então, o Vygotsky ele diz que a linguagem é um instrumento cultural e social fundamental para a constituição do pensamento e da subjetividade, além de ser um meio de comunicação. Então, ela vai além da comunicação, né? A partir da linguagem, expressamos desejos, emoções, opiniões e nos situamos no mundo. A partir da linguagem, nós falamos quem somos e nós expressamos quem somos e como somos. Quando dialogamos, compartilhamos não apenas palavras, mas também valores culturais, experiências, formas de interpretar a realidade, formando assim a nossa identidade subjetiva e cultural. Outra questão, né, que ele fala é as trocas com o meio. E esse meio está muito mediado pela cultura, né? E ele também usa muito a questão da mediação. E educação nada mais é que uma mediação a partir da comunicação, a partir da linguagem, né? Em que nós, professores, temos um papel muito importante, se não fundamental, para a construção do saber e também do aparato intelectual de um educando, né? De uma pessoa que está em formação, em evolução intelectual. Uma outra questão que ele fala é que a interação com a linguagem, ela proporciona uma mediação do indivíduo com a sua cultura. Então a cultura ela está muito baseada, né, e mediada com a linguagem. E isso também, nós que temos contatos com outras línguas, eu, por exemplo, eu faço uma segunda licenciatura em espanhol, sou fluente em outros idiomas, nós sabemos que o modo de falar, as linguagens, alguns termos técnicos, né, algumas expressões típicas de apenas uma língua, ela reflete bem a cultura da qual ela está inserida, né? Então a linguagem e mesmo o idioma, ele é muito realmente cultural, né? Ele reflete e fala muito sobre uma língua. Uma questão interessante também que o Vygotsky fala, que a troca com os outros, né, seria a interação. E a troca entre si mesmo é a internalização, que seria um processo mais complexo e mais profundo que se dá após essa interação. Mas a interação ela é muito fundamental. A interação torna-se melhor a partir de um mediador, um professor, e é muito importante para o desenvolvimento da criança, né? Ele dá o exemplo, por exemplo, das crianças lobo. Na verdade, não sei se foi ele ou se foi um vídeo que eu assisti que dá o exemplo das crianças que são criadas por lobos, né? Essas crianças elas poderiam ter potencial para desenvolver-se mais, mas por não interagir com outros humanos, interagir apenas com animais, elas não conseguiram alcançar um desenvolvimento esperado, né? Então isso é bem interessante e ajuda a comprovar o que o Vygotsky compreende, aponta e reflete. Por fim, eu gostaria de ler algo que eu destaquei aqui ao final, que eu acho muito interessante e reflete um pouco sobre o papel do professor. Então, o Vygotsky ele pontua o seguinte, que o professor é um mediador entre a criança e o mundo, um condutor, um parceiro de estrada. Olha que bonito, né? Então, nós pegamos na mão, tanto é que pedagogo tem a ver, né, com aquele que conduz, né? Que leva pela estrada, ajuda a desbravar os caminhos, né? Um descobridor da ZDP, né, a Zona de Desenvolvimento Proximal, do estudante, que o ajuda a interagir com os outros e consigo mesmo, ou seja, a mediação e a internalização. Perdão, a interação e a internalização. E assim fazê-lo a atingir o que lhe é direito, né? Porque todos os estudantes têm direito à educação, ao desenvolvimento, né? A uma atenção à sua formação, não para ele ser melhor além de um outro, mas o melhor de si mesmo, ou seja, para desenvolver-se conforme o esperado, né? Desenvolver a partir do seu potencial, de acordo com o seu potencial.
e que esse potencial seja respeitado, identificado por nós, mediadores, né? Então eu achei bem interessante esta reflexão do Vygotsky, e é ela que eu humildemente apresento aqui para vocês. Desculpem alguma coisa, algum gaguejo, mas eu não me preparei devidamente devido a outros compromissos, né? Eu estou com muitas aulas, estou fazendo essa pós também, mas do que eu absorvi e compreendi, seria isso que eu gostaria de ter transmitido. Muito obrigado pela atenção e bom curso a todos. Obrigado pela oportunidade de poder partilhar o meu conhecimento.